Pessoal, dando sequência, eu peguei aqui para vocês uma questão de audiência. Em primeiro lugar, audiência de instrução e julgamento é uma coisa, audiência de conciliação e mediação é outra coisa. São coisas distintas. Porque a audiência de conciliação e mediação, ela é a primeira. Ela antecipa até o quê? A manifestação do réu. Ela é anterior à contestação, à apresentação da contestação. Está dentro daquela linha que o novo código vem de reforçar, de estimular a autocomposição das partes. Então, a gente tem, primeira fase, qual que é? Dentro da fase instrutória, qual que é o primeiro ato a constituir o processo? Petição inicial. Depois da petição inicial, há a citação do réu. Uma vez citado o réu, ele deverá comparecer à audiência de conciliação e mediação, ou mediação. Frustrada a conciliação e mediação, daí abre-se prazo para o réu poder apresentar a contestação. Então, somente depois de apresentada a contestação é que se cria a necessidade ou não, e o juiz vai ver isso no saneamento do processo, da audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento vai se produzir prova oral, por exemplo. Na audiência de instrução e julgamento pode-se até haver já uma sentença. No momento da instrução e julgamento já pode haver sentença do juiz. E ali se extingue o processo. Tranquilo? Então vamos passar aqui, feitas essas observações, vamos passar aqui a leitura desta questão. Distribuída a ação, Antônia, autora, é intimada para a audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência, porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero, réu. Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base no CPC 2015, assinale a afirmativa correta. Então o que se quer é a afirmativa correta. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Então o que você está querendo saber é se esse prazo aqui está correto, de 15 dias de antecedência. Então, os nomes aqui facilitaram para a gente, né? Antônio eles colocaram com a inicial de autora e Romero eles colocaram com a inicial de réu. B. A audiência não será realizada uma vez que Antônia, a autora, manifestou expressamente seu desinteresse para a conciliação. Então, a manifestação de uma das partes, só da autora, já é suficiente para que não se realize a audiência de conciliação e mediação? Então, essa questão que a gente tem que analisar aqui. Letra C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente. Olha aí, tá bem forte essa questão. Ambas as partes manifestaram pela não realização, tem que ser uma manifestação expressa, por escrito. A matéria ainda por cima não admite autocomposição. Trata de direito indisponível. Aí te pergunto, mesmo nesse caso o juiz vai marcar audiência de conciliação ou mediação? Não parece ser desnecessária essa audiência? Vamos ver. A autora, Antônia, deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Olha isso aí. O que vocês acham? Já tem aí um veredito? Vamos ver, vamos comentar essas questões aqui, item por item. Olha o que dispõe o artigo 334 CPC, que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de procedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, o prazo de antecedência para a citação do réu é de, no mínimo, 20 dias. E na citação que ele é informado da audiência de conciliação ou mediação. Tranquilo? Olha aqui.
O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e de mediação, observado o dispositivo deste Código. Ainda tem essas posições aqui, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 334. Então a gente já viu que o erro da letra A é em relação ao prazo, porque lá falava o prazo de 15 dias, quando que o prazo é de 20 dias. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. A audiência não será realizada. Então, quais as situações em que não se realizará a audiência? Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, olha isso. Não é no caso de uma não querer. Uma chega, se a Antônia, que é a autora, vai lá e se manifesta pela não realização, não é suficiente. Se Romero sozinho vai lá e se manifesta pela não realização, não é suficiente. Tem que ter manifestação de ambas as partes. E além disso, olha aqui, vamos ler. E quando não se admitir a autocomposição, também não haverá audiência de conciliação ou mediação. A audiência não será realizada se a matéria não admitir a autocomposição. A letra D agora. Vamos ler o parágrafo 8º, que ele responde à letra D. Ele demonstra o porquê que a letra D, por eliminação, é a opção a ser marcada. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então a resposta à questão é a letra D. A parte que não comparecer, ela pode ser multada, porque aquele ato dele de não ter comparecido é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Vejam isso. Como que está fortalecido aqui o princípio da boa-fé processual, o princípio da dignidade da justiça, o princípio da efetividade, o princípio da autocomposição, da busca pela autocomposição, até como uma política pública a ser desenvolvida no âmbito dos tribunais. Maravilha isso, né? Então é isso aí, pessoal. Com esse fechamento nosso, mais uma vez poético, como o processo civil há de ser, a gente vai encerrando essa questão, mas tem mais vindo por aí. Continuem ligados. Um abraço.